Donald Trump manda uma carta para Jair Bolsonaro falando que se for negociar, vai negociar justamente com ele. Isso muda bastante o jogo. A gente viu que o Lula ligou o modo bravata, começou a falar um monte de coisa, querendo ver se ele conseguia aumentar mais alguns pontos ali naquele efeito Canadá que a gente já tinha comentado. Mas o que acontece agora? Donald Trump coloca todas as cartas na mão do Bolsonaro. E se ele souber utilizar realmente, vai ser uma virada de jogo. Eu acredito que já havia sido conversado, acho que é uma estratégia que eles haviam combinado, né, para poder chegar nesse ponto, mas de qualquer forma já muda bastante a situação. Vamos entender um pouquinho a esse respeito, mas antes de mais nada, não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e se inscreva aqui caso não seja inscrito ainda. Bom, a gente vê aqui, Donald Trump envia carta a Jair Bolsonaro e critica o governo brasileiro. No documento, Trump afirma acompanhar com preocupação o que classifica como tratamento terrível sofrido por Bolsonaro. E o que está acontecendo? O Lula está completamente perdido nessa história toda. Ele não sabe o que fazer, não sabe como começar. Todo o Planalto está perdido. Não sabe se é questão das Big Techs, se é o pessoal operador de cartão de crédito, se é a situação do Bolsonaro que está motivando isso. Tem muita gente que já fala sobre a questão do próprio Lula falando besteira lá na reunião do BRICS, falando que não precisa de dólar, tudo isso. Enfim, eles não sabem como negociar e mandaram, inclusive, alguns representantes tentaram contato, mas até hoje, assim, estão sendo sumariamente ignorados, né? No máximo, conversando ali com o quinto escalão lá do governo. Até o Xandão também mandou representantes para poder conversar, só que aí, quando chegou lá e viram o Paulo Figueiredo, viu o Eduardo Bolsonaro, parece que o pessoal não se motivou muito a estar tentando negociar, achar um meio termo ali. E aí, o que acontece agora? O Donald Trump realmente já pega, manda uma carta para o Bolsonaro, falando assim, ó, se for para negociar, negocio contigo, vamos ver o que a gente pode fazer a partir daí. E Bolsonaro pode aproveitar essa situação justamente para tentar buscar um meio termo ali, e quem que eventualmente seria o responsável por protelar essas tarifas, ter um prazo um pouco maior ou uma redução das tarifas, seria justamente o Bolsonaro, enquanto o Lula continua naquele modo bravata falando um monte de besteira por aí. Bom, o Bolsonaro comentou aqui, né? Se Lula sinalizar para mim, eu negocio com Trump, diz Bolsonaro. Então ele já começa a dar os sinais, já começa a fazer as suas jogadas ali, falando que não vai atropelar o governo vigente. Eu achei certo da parte dele. Caso sinalizem, eu vou lá tentar negociar, vou tentar conversar. E isso coloca o Bolsonaro como o embaixador não oficial do Brasil, né? Se precisar conversar com o Donald Trump, se precisar acontecer alguma coisa, precisa passar pelo Bolsonaro. E isso muda de tal forma, porque se o STF estava querendo realmente prender o Bolsonaro, a gente viu que eles começaram a puxar um pouquinho a manete, viu que já não está sendo tão vantajoso assim. Agora com essa, que realmente tira qualquer possibilidade. Por quê? Se eles prendem o Bolsonaro, deixa ele incomunicável, como é que ele vai estar negociando caso o Donald Trump volte a fazer alguma coisa nesse sentido? Se ele continuar observando e ver que eles deram a palavra, mas voltaram atrás, vamos supor essa questão da anistia, voltaram com uma lei, refazendo o marco da internet, né, que o STF tentou derrubar, não gostou de como que foi a legislação, então eles estão querendo mais censura. Então eles podem fazer uma votação lá no Congresso para tentar fazer uma outra lei, né, mais branda um pouquinho, tentando agradar o pessoal, falando que estamos regulamentando aqui as redes sociais, não tem problema. E aí lá na frente, se eles voltarem atrás, prenderem o Bolsonaro, desfazendo tudo que eles tinham combinado, o que acontece? O Trump pode voltar a levantar essas tarifas. E aí, como é que vai fazer? Se o Bolsonaro estiver preso e o Trump chegar assim e falar, não, só negocio com o Bolsonaro. Então agora começa a ter um peso ainda maior. Primeiro, todas essas cagadas, essas lambanças que eles estão fazendo, aquele julgamento show que o Xandão tá querendo fazer, jogando lama, falando que o Bolsonaro ele é golpista, isso e aquilo, aquela invenção toda que o Xandão fez. E agora o Lula com essa bravata toda. Então, se eles voltarem atrás, fica muito pior. Bolsonaro já até comenta aqui, né? Bolsonaro se oferece para negociar com Trump e diz que tarifa só cai com anistia no Brasil. Só relembrando que o pessoal fica falando assim, que o Bolsonaro ele quer só livrar a cara dele. Ele já deixou claro que a anistia que ele está buscando é para o pessoal envolvido com o 8 de janeiro. Então, seria aquela anistia que contempla essa invenção toda de golpe. O pessoal que cometeu algum crime lá dentro, que depredou, rabiscou, fez alguma coisa lá dentro, invadiu. Então, isso aí não estaria contemplado na anistia. Até mesmo porque muitos deles já cumpriram os 2 anos aí, que seria a pena máxima para quem faz esse tipo de... comete esse delito aí. Então, isso seria muito importante. Muita gente ainda fica falando que ele é egoísta, que não está visando o 8 de janeiro, está visando só a própria pele. Mentira. Agora, com essa situação, a gente vê que o jogo começa a virar. Não só a pressão que começa a aumentar em cima do Lula, em cima do STF. A gente sabe, o Xandão e o Pingus corrupto, eles já passaram muito do ponto de retorno. Eles não vão querer voltar atrás, porque não compensa, não dá certo mais. O Xandão mesmo, ele fez tanta lambança que agora já não dá. Agora, o pessoal ao redor
pode tentar fazer alguma solução ali para entregar a cabeça do Xandão para tentar restaurar a normalidade. Apesar que a gente não está tão otimista assim, né? Tendo em vista que a gente está caminhando a passos largos para a Venezuela, principalmente depois da decisão do Xandão, anulando completamente a vontade do Congresso. Bom, essa é a visão geral do que está acontecendo. A pressão continua. Acho que se não fosse essa pressão dos Estados Unidos aqui, com essa lambança toda que está acontecendo aqui no Brasil, a gente poderia estar muito pior. Não sei se realmente vamos conseguir chegar do outro lado, conseguir realmente ver essa luz no final do túnel. Mas seguimos aí lutando. Gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto. Você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.